Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Não. Beleza. Pessoal, mais um capítulo aí da terceira parte, né? E esse capítulo, ele é um capítulo pequenininho, mas ele aborda a questão do ego, né? Tanto é que o título dele são Dificuldades do Ego. E relembrando um pouquinho o que a gente comentou, né, no sábado, na nossa reunião de tratamento, né? Relembrando aí que o ego é a porta de entrada, né, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autopromoção, para abrir os nossos olhos, né? E só que, né, quando se fala em ego, a gente não pode esquecer de comentar, a gente não se esquece das nossas sombras, né? Então, né, o Jung, ele afirmava que o ego, ele é parte complementar, constituinte da mente humana, né? Que todo o processo que funciona, tudo aquilo que a gente vê, que a gente viu, que a gente conviveu, que a gente percebe ou a gente percebeu, ele faz parte do ego, né? Então, a gente não pode deixar de pensar no ego simplesmente como uma atitude, como um processo momentâneo nessa encarnação, nessa situação, nesse momento em que vivemos. Ele é a junção de lembranças, né? Ele é a junção de sentimentos, de ideias, e isso vai comandar o nosso comportamento. E achei esse pequeno texto aí, que é de Sylvia Schmidt, que eu achei muito interessante. Enquanto pensamos que a morte é o que mais separa as pessoas, o ego, desde sempre, vem fazendo esse serviço muito mais do que ela. Eu achei isso tão interessante, né? E Joana, ela aborda exatamente isso. Ela vai falar exatamente da morte dessa ilusão, né? Ela vai falar exatamente do nosso apego a determinadas situações, a determinados momentos, do nosso apego à materialidade, à efemeridade da vida como uma forma de deixar para lá, né? E ela, então, ela abrange essas dificuldades aí, ela consegue transformar, né, esse nosso ego, né, tão carente da gente mesmo, né, tão necessário, tão necessitado de nós mesmos, né? E a Sylvia Smith ainda fala, não há nada que vença o ego em termos de separações. E como é que ele age? Então, nós vamos pensar aí como é que o nosso ego age, como ele age. Nós temos aí uma segunda figura que eu achei aí as máscaras que a gente coloca, né, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nos nossos momentos em que temos a maior dificuldade de enfrentar os nossos medos, as nossas dúvidas. Então, a gente tem as máscaras aí da raiva, a máscara da desilusão, a máscara do choro, a máscara do vitimismo, a máscara da alegria. E como é que essas sombras, essas máscaras, nos colocam diante de nós mesmos, como nós colocamos isso. Joana, ela começa por falar, né, ela abrange o texto,
falar da preocupação em que temos de projetar o nosso próprio ego, né? Nós vivemos uma necessidade de provar para nós mesmos e de provar para o outro que nós existimos, né? E a gente vive constantemente uma imaturidade psicológica, né? A nossa psique, a gente está sempre tentando encontrar os nossos próprios valores, né? Essa ausência desses valores pessoais faz com que a gente se torne pessoas inseguras, né? Que a gente procure fugas, que a gente se autopromova das formas mais variadas possíveis, né? E essa necessidade de nos firmarmos enquanto seres pensantes, enquanto seres que luta para a sobrevivência, para nos afirmarmos enquanto seres aqui nessa vida, nós trazemos, através dessa autopromoção, uma inquietude e uma insatisfação que se traduz, eu chamaria, eu até coloquei de pseudo-amor, né? A gente se coloca, assim, olha, eu estou à procura, eu estou inquieto, eu estou insatisfeito, eu quero mais, porque eu me amo, porque isso, porque aquilo. E muitas vezes, né, essa forma de nos projetarmos, de colocar, de mostrar o nosso ego, de nos mostrarmos para o outro e diante da gente mesmo, ela toma caminhos, muitas vezes, inimagináveis, né? Porque quando a gente fala em questão de se encontrar, de se achar, de fortalecer o seu ego, a gente tem sempre uma visão, a gente imagina algo positivo, mas muitas vezes mesmo, né? Nós nos colocamos, nós utilizamos o aspecto, vamos dizer, negativo, aquilo que não é tão uma promoção positiva, para nos firmarmos dentro da nossa família, dentro da sociedade em que estamos. E Freud, ele fala que o sofrimento, ele é inevitável, né? Ego é uma estrutura, né, que Freud trabalhou muito, ego, id, ego e superego. Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, né? E ele fala que o sofrimento é inevitável. E a doutrina, nós sabemos que o sofrimento, ele é o cinzel, né? Que vai moldar a nossa personalidade, que vai nos fortalecer enquanto seres de comportamento familiar, social, pessoal, né? Como nós nos mostramos diante de nós mesmos e diante do mundo. A transitoriedade da vida, né? Ela nos pega. Eu achei interessante que Joana, aqui, eu entendi da seguinte forma, que a transitoriedade da vida, ela tem um aspecto tanto positivo quanto um aspecto negativo. E Joana, né, ela começa dizendo que a transitoriedade da vida, quando você percebe, para que eu vou lutar? Para que eu vou brigar por tanta coisa? Nós vamos morrer mesmo. A gente vive essa ilusão de ser feliz, né? Isso tudo vai passar, isso tudo é passageiro, não vai ficar nada aqui, né? E ela usa expressões: os nossos castelos vão se desmanchar, né? Os nossos castelos vão se desfazer. E a gente, nessa tentativa de nos encontrarmos, nessa ilusão de viver feliz, de viver bem, de achar o nosso caminho, a gente acaba por perder a ilusão. A gente acaba por destruir os nossos castelos, mesmo que sejam de areias, né? Mesmo que esse castelo seja de areia, ele vai deixar alguma marca. E então, a gente se perde num estado emocional de dor intensa, de dor tremenda, né?
e ela usa, né, lamentáveis estados emocionais. E nós nos apegamos às estruturas materiais. Nós nos apegamos à vida como se ela fosse nossa, como se ela fosse única, né? Como se a nossa vida, a gente não tivesse mais a oportunidade de viver, nós não temos a oportunidade de viver essa vida, né? Mas Joana, ela fala que quanto mais a gente se apega à imagem, né, nossa própria imagem, o nosso ego, né, nós temos a necessidade de nos fazer presente. E essa necessidade de nos fazer presente, ela vai se organizar e até mesmo desorganizar de tal forma, né, que aquela pessoa ela vai se sentir um zero à esquerda. Ela vai se sentir nula. Ela não vai sentir que ela marca presença na sua família, na sociedade, no seu trabalho. E essa luta interna, né? Esses estados emocionais, eles atingem um grau, né, que nos leva a enfermidades e a frustrações, né, que ficam enraizadas no nosso ego. E nós não podemos deixar de lembrar e de pensar e de falar, né, que a nossa história, né, as nossas frustrações, as nossas enfermidades, ele remonta ao passado, ao nosso passado espiritual, né? E nós não conhecemos, nós desconhecemos o nosso passado. Nós não temos um total conhecimento de tudo isso, né? Nós não vivemos do berço ao túmulo simplesmente. Nós temos a nossa herança. Mais uma vez, Joana, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E o fato do ser desconhecer esse passado, né? Esse passado, ele não aparece, ele não consegue ser visto, né? Nem mesmo, né, através de ações edificantes. O ser que muitas vezes age de forma positiva, de forma gratificante, edificante, né? Ele não consegue se firmar, né? Sabendo de toda a nossa história, do nosso passado espiritual. Então, esse ser, esse indivíduo, ele se firma através de vitimizações, ele se firma através de estados narcisistas, né? O mundo gira em torno dele, a vida gira em torno do desejo e da vontade dele. O mundo real passa a ser um mundo não alcançável, um mundo que você não é um mundo real. Ele não consegue perceber que aquele mundo ali que está ao redor dele não é um mundo real, não é o mundo que ele deseja. E ele cria, então, um mundo para ele. Então, aí vem as máscaras, né? Vem a vitimização, vem o processo narcisista, né? A alienação do mundo real, a alienação do que está ao redor dele, né? Eu conheço uma pessoa, eu vou falar aqui rapidinho, de uma pessoa que ela não conseguiu relacionar com as outras pessoas da família. E ela, então, entrou num processo de narcisismo, de vitimização e de dor, de doença, de enfermidade tão profunda, né? Que quando a família, ela queria que as pessoas da família cuidassem dela, né? Que ficassem em torno dela, né? E ela, então, alimentou a doença, a própria dificuldade, as frustrações, a enfermidade, a esquizofrenia dela, né? Ela alimentou isso de tal forma que quando a família resolveu arrumar alguém para dar banho nela, fazer a comida para ela, cuidar dela, ela entrou num processo
de histeria que ela chegou ao desmaio. Então, assim, ela se apagou, ela se anulou. Por quê? Porque ela queria que a família cuidasse dela, né? Não importava se aquela família tinha condições, tinha tempo para ficar ali 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Então, ela entrou num processo de histeria, né? E ela simplesmente convulsionou, ela teve 2 episódios de convulsão. Então, assim, esse ser que é inferiorizado, né, ocultando um drama interior, ocultando uma situação em que ele não sabe lidar, ou que talvez nem tenha conhecimento, ele só quer o processo narcisista, ele quer as pessoas ao redor dele. E ele se apega, então, à estrutura, como ele se mostra, que é a questão do ego, né? E esse ego toma atitudes variadas. E essa autopromoção, quando chega a esse ponto, né, de autopromoção, de se fazer presente, de se fazer perceber, né, dentre o seu mundo familiar, o seu mundo social, a pessoa se isola, né, a pessoa se isolou. Isso aí é um sinal de alerta, né? Joana fala, essa autopromoção é um sinal de alerta, porque mostra o quê? O desequilíbrio, né, do ser em enfrentar problemas e que trará ainda mais problemas para a vida dele, para a vida de quem estiver ao redor, para as pessoas que estão em torno dele. Então, essa autopromoção, né, ela agrada o ego, porque quando ela vê no outro um possível, né, competidor. Então, quando até mesmo essa pessoa da qual eu falei, quando ela passava por processos de internação, ela era internada, quando ela voltava, ela criava uma história fantástica, né? Por quê? Porque ela tinha que continuar prendendo a atenção da família para ela, porque ela pensava assim: olha, eu voltei, né? Hoje eu estou bem, eu estou mais tranquila, eles vão esquecer de mim. Eles vão me deixar para cá, para lá, eles vão cair no esquecimento. Então, eu tenho que criar um fio de preocupação na família. E ela fazia isso de uma forma tão inteligente, de uma forma tão espetacular, que a família entrava em desespero total. Até que alguém da família começou a perceber, assim, olha, a pessoa faz isso porque ela quer manter a atenção voltada para ela. Então, a partir do momento que alguém verbalizou, que alguém falou, que alguém percebeu e alertou as pessoas da família, a coisa começou a dar uma melhorada, mas a dependência continuou, né? Então, essa pessoa que vê no outro, que ela percebe que ela pode cair no esquecimento, ela maquina novas técnicas para não ficar em segundo plano, né? E não cair no esquecimento. Exatamente a história que eu acabei de contar, né? Tem uma fala, né? Joana utiliza essa expressão, fala assim: falem mal, mas falem de mim, né? Que é assim, mostra, evidencia, né, a necessidade que o ego tem de se fazer notar, mesmo que seja em situações negativas, mesmo que seja de forma não muito legal, né? Então, que falem mal, mas que falem de mim. Não interessa. Interessa é que eu esteja lembrado, interessa é que eu esteja sendo articulada, e nós temos tantas histórias, né, de pessoas que, através da própria religião, né, se faz presente utilizando a própria religião, o uso de drogas, né, o uso de rebeldia, é aquela rebeldia que o ego ele vai alimentando
ele vai desenvolvendo esses mecanismos, né, para se manter presente. Então, Joana destaca da seguinte forma: ciúmes, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego. Né? Então, aquilo que incomoda, né? Aquilo que deseja dominação, o ego quer dominar, o ego ele quer se promover, não interessa de que forma, né, essa promoção venha, ele quer se autopromover. Nada mais logra do que projetar a própria sombra profundamente prejudicial e destruidora, iníqua. Então, essa sombra, o ego, ele utiliza dessas sombras, né? E através dela ele marca essa presença. Joana continua: a consciência da transitoriedade da vida coloca-nos, agora vem o aspecto positivo da transitoriedade da vida, coloca-nos diante da necessidade de cooperar com o outro. Então, quando Joana fala da consciência da transitoriedade da vida, é que a gente percebe que nós somos seres, nós estamos aqui de passagem, mas tudo que eu fizer, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, elas vão ficar registradas em mim, elas vão ficar registradas nesse ego, nesse eu que é muito mais profundo. E Joana destaca aqui essa consciência do eu profundo, né? Que coloca no lugar de natural humildade, né? Que a gente se coloca nesse lugar de natural humildade no mesmo patamar, né? Todos os seres, nós estamos no mesmo patamar. Nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos obra de Deus, nós somos obra divina. Não tem ninguém, alguns necessitam mais que outros, mas nós estamos no mesmo patamar de igualdade. Diante de nós mesmos, né? Diante do outro, a mesma dúvida, a mesma dor do outro, eu também tenho, né? Que a minha forma de encarar, de perceber o outro como um ser também em construção, como eu também estou, né? Como eu também me coloco diante de mim, do outro e diante de Deus, né? E esse autodescobrimento, quando você abre a sua consciência, essa transitoriedade da vida, ela te coloca no mesmo patamar de necessidade e de dúvidas como todo e qualquer outro ser, né? Nós nos amadurecemos. E a gente começa, então, a perceber, a ter um olhar que vai além de nós mesmos. Nós temos um olhar que vai além do processo narcisístico, porque cada um, né, se cada um continuar olhando para dentro de si próprio e não tiver um olhar, levantar o olhar para ver o que está ao seu redor, a dor do mundo, a dor da vida das pessoas, porque todos nós vivemos essa dor, né? E a gente cresce, né, internamente. O crescer internamente, ele fica registrado no nosso espírito, ele fica registrado no nosso eu profundo, fica registrado em nós mesmos, né? E ele vai permanecer esse crescimento, mesmo que o outro não me entenda, mesmo que o outro não me perceba, mesmo que a minha família não aceite, ou que eu viva num mundo, não num mundo, que eu tenha essa responsabilidade sobre mim, né? Sobre o meu espírito, sobre os meus afazeres, as minhas buscas, as minhas procuras, a minha
cooperação, o estender a mão ao outro, né? Isso vai ficar registrado, isso faz parte da minha história, vai fazer parte do meu eu profundo, mesmo depois do meu desencarne, mesmo que depois eu não exista enquanto ser nessa encarnação, nesse berço ao túmulo em que eu estou vivendo aqui neste momento. Eu já trago a minha história, eu já trago a minha bagagem de vida, eu trago as minhas emoções, os meus sentimentos, né? E a psicologia transpessoal, diante de tal estado, propõe uma revisão dos conteúdos da personalidade, né? Do ego, estabelecendo como fator essencial no processo da busca da saúde. Então, quando você se permite entender, olhar-se como ser transformador, como ser que auxilia, como ser maduro, psicologicamente maduro, né, com o seu emocional mais evoluído, a gente consegue, né, conquistar um espaço, né, e esse espaço passa a ser pleno, e a gente consegue se identificar com as nossas realizações, a gente consegue se identificar com o que já preexiste em nós, né? E sobrevive em nós. Nós trazemos toda essa herança, né? Nós, então, trabalhamos para não cairmos no que Joana chama de debilidade moral, né? Que a gente não caia na nossa decadência moral. Então, nas faixas da evolução mais densa, que é essa em que a gente vive, em que estagia a grande mole humana, o sofrimento campeia, por ser uma forma de malho e de bigorna. Então, o sofrimento está aqui para trabalhar o indivíduo, para moldar a nossa personalidade, para moldar a nossa forma de agir, de pensar, de atuar enquanto ser envolvido no crescimento, envolvido no amor de Deus, na vida sublime, né? na nossa capacidade de angelical, de ser anjo, né? Então, a gente vai esculpindo o anjo e arrancando o demônio do primitivismo, que ainda é predominante. A superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica, ocorrerá quando o paciente, ou seja, nós, de início, vigiar as nascentes do coração, conforme propôs Jesus. Joana traz aqui de volta para nós, né, o nosso maior psicoterapeuta, né, que é Jesus, o psicoterapeuta excelente, né, que realiza um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal planificadora. E Joana nos fala da nossa responsabilidade de sermos esse ser pleno, né? Essa planificação, o ser pleno como Jesus, caminhando para observar a vida com alegria, com prazer, né? Com estímulo de sempre recomeçar, de sempre refazer o nosso caminho, de não termos vergonha, de sentirmos a necessidade de reconstruir o nosso caminho, por mais difícil que ele seja. É verdade que em algumas pessoas, essa enfermidade, essa doença, né, essa patologia, ela se torna tão enraizada que se torna difícil, né, um tratamento ainda, né, no corpo físico, mas sempre há uma saída, sempre há uma ajuda e sempre haverá, porque nós somos seres, né, nós somos o Espírito Divino, nós somos esse Espírito Divino. Então, qualquer
escamoteamento da situação mórbida, ou seja, qualquer coisa que me faça, né, vasculhar aquilo que me dói, né, constitui risco para o comportamento, face aos perigos que são produzidos pelos problemas do ego dominante. Então, se o ego ele fala mais alto em mim, se eu sinto necessidade de marcar mais presença, né? Se eu sinto necessidade de fazer valer o que eu penso, o que eu falo, Joana nos diz que isso é um alerta, é um pisca-alerta. Então, vamos prestar atenção nas nossas atitudes, vamos prestar atenção naquilo que nós construímos, aquilo que nós pensamos, naquilo que nós conversamos, como nós nos relacionamos conosco mesmo e com o outro. A que ponto isso é bom e a que ponto isso não é bom? E o que eu posso fazer para chegar nesse processo de saúde emocional, de saúde física e espiritual? Tudo tem um momento certo e sempre vamos passar por dificuldades na vida. Cabe a nós ter sabedoria e aprender a evoluir com tudo que dá errado. Então, deu errado? Então, nós já temos uma lição. Deu errado, não é para fazer daquele jeito, né? E eu fecho com os 7 passos para dominar o ego, né? Como Joana aí, uma grande admiradora, né, de Buda, da cultura oriental, eu achei muito interessante isso aqui. 7 passos para dominar o ego. Primeiro, não te sentir ofendido. Quantas vezes a gente pensa, nossa, a pessoa me tratou mal, aí você se fecha. Então, você está sempre se sentindo ofendido, as pessoas estão sempre te atacando, né? Leva tudo para o lado pessoal. 2, liberta-te da necessidade de ganhar, né? A vida é cheia de ganhos e de perdas, né? E tudo, na verdade, tudo no fundo é um ganho. Se você perde, né, aquilo que você não ganha, na verdade é um livramento, né? Liberta-te da necessidade de ter a razão. A gente tem visto tanto, né? Mais importante que ter razão é ser feliz, né? Eu não estou preocupada se eu tenho razão, né? Eu estou preocupada em que eu estou preocupada, não. Eu estou expondo as minhas ideias, eu estou me analisando, eu estou me estudando, eu estou me percebendo. Liberta-te da necessidade de ser superior. Olha aí, no mesmo nível, né? Nós estamos no mesmo patamar, né? Não tem ninguém mais amado por Deus do que o outro. Nós vivemos no mesmo processo de amor. Nós temos a mesma chance de viver. A justiça divina, ela vem para todos, né? Deus nos abraça como os filhos todos diletos dele. Liberta-te da necessidade de ter mais, né? Aqui vem a questão do minimalismo, né? Quanto menos carga você tem, mais você se eleva. Quanto menos dor você carrega em você mesmo, mais você se liberta, né? Mais você se projeta para o futuro, para a frente. Liberta-te da necessidade de identificar-se com seus êxitos. É aquela coisa de, eu fiz isso, nossa, ninguém ligou, né? Então, se você fez com consciência tranquila, você fez, alguém vai perceber o que você fez. Se ninguém perceber, né, você fez o que seu coração mandou. O coração, né, ele é terra de ninguém, né? Então, o que você faz, ele abraça, né? Você vai trazer para dentro de você, para dentro do seu espírito, para dentro da sua alma, todos os seus êxitos, né? Sejam eles observados, sejam eles identificados, sejam eles percebidos pelo outro ou não.
né? O que faz a mão direita, a mão esquerda não precisa saber. Liberta-te da necessidade de ter fama, né? Fama para quê, né? Nós já somos famosos, porque somos únicos, né? A nossa fama maior, Deus não fez ninguém, nenhum ser igual ao outro, né? As nossas digitais são todas totalmente diferentes, cada um tem a sua, cada um tem a sua marca. Então, nós já somos famosos por sermos únicos e exclusivos, né? E essa fama aí, ela não tem preço, porque ela só nos eleva, ela só nos constrói, né, de forma positiva, e dessa forma, né, agindo sem pensar que o outro está me ofendendo, mesmo que ele tenha a intenção, mas você não receba aquilo, aquela energia que te é emanada, seja ela positiva ou não, se ela for uma energia que não agrega valores, maiores valores, valores mais sublimados, né, que você transforme isso, né? Nessa energia transforme, porque o que você recebe, você devolve. Se você recebe com dor, você vai devolver com dor. Então, receba como uma oferta divina. E a vida é uma oferta divina. Então, era isso que eu queria falar para vocês. O texto é bem pequeno e eu espero que tenha ajudado todo mundo aí. Vamos parar.